Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre agir com bom senso. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, tá certo? Quem quiser comentar algo nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, opcional, e que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Agora vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor esteja aqui junto conosco nesse momento, que o Senhor me use para levar a mensagem de hoje, que o Espírito Santo me tome mais uma vez, que fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento, que todas as palavras que saem da minha boca venham do Espírito Santo de Deus, Senhor. Que assim seja, meu Deus, esteja sempre comigo ao meu lado, Senhor, me evoluindo e fazendo com que eu e as pessoas que estiverem me ouvindo aprendam e cheguem ao consenso, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro, agradeço e glorifico, Pai. Seja sempre conosco, Senhor. Eu peço que os três mais professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine a mim e as pessoas que estão me ouvindo, Senhor, para que todos nós possamos aprender o que deve ser aprendido, Senhor. A verdade sua, meu Deus. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, é muito importante que a gente haja com bom senso, compreensão, tentando sempre facilitar a vida dos outros. Se você, por exemplo, é professor, como eu, você deve passar trabalhos, maneira que você vai lidar com os alunos, avaliativos, trabalhos para ser entregue, de uma maneira que possa facilitar para que eles te entreguem esse trabalho. Eu não posso chegar e falar que é um trabalho de 1000 páginas para 5 dias. Gente, isso é fora do comum. Tem que ter o bom senso, entender que ele já tem seus compromissos, que ele já, os alunos, por exemplo, já têm matifique para fazer, para quem dá aula no estado, por exemplo, matifique para fazer redação, leia, alura, um monte de coisa. E eu ainda vou passar mais coisa, tarefas, entendeu? Então, tem que ter o bom senso. Se eu for passar algo, tem que ser algo leve, que eles possam eh, fazer da maneira que vai ter produção e vai alcançar o resultado que eu preciso. Entende? É que nem agora, eu estou fazendo um curso, né, que todo mundo sabe, de pós-graduação em teologia. O professor hoje passou um trabalho em grupo para fazer uma pesquisa, né, tal coisa, e gravar um vídeo, né, uma pessoa do grupo, fazer a apresentação do trabalho. Só que é o seguinte, todo mundo trabalha. Para quem é adventista, sabe que nós temos cargos dentro da igreja. Então tem pessoas que além de trabalhar, é tesoureiro na igreja, é diácono, apresenta, canta, tem que se preparar, sem contar que a gente já tem o ano bíblico que tem que ler, tem a escola sabatina para fazer, tem devocional diário, tem pessoas que têm esses trabalhos missionários extras, como eu, que gravo essas mensagens. Com que tempo que a gente vai fazer isso? Então, é de se pensar, né? Dar uma coisa como essa. Tem que entender que as pessoas não são pessoas. Se fosse uma escola onde os alunos só estudavam, é uma coisa. Só que ali nós estamos falando de um ensino pós-superior, né? Estamos falando de pessoas que trabalham, que têm vida para viver, que não podem ficar à mercê de uma coisa. Que já estão atarantados, descontrolados, entendeu? Então, se a gente pode facilitar, por que complicar? Na outra matéria, o professor colocou, a gente leu um livro inteiro de 150 páginas e fazendo comentários no livro, em PDF, e depois enviar para ele. Pô, eu acho que a gente tem tempo para ficar lendo? Eu fiquei 10, 12 dias ficando até 3, 4 horas da manhã no computador fazendo coisa desse livro, para me livrar. Então, será que eles não entendem que a gente não tem tempo para isso? Quanto mais eles puderem facilitar, que nem a maioria mandou a gente fazer resumos, né? Então, fazer um resumo, comentário, um resumo de um texto, de um artigo, de um, de um, de uma revista, de um livro, entendeu? Capítulos de um livro. Então, é uma coisa muito mais rápida para a gente, muito mais fácil para a gente fazer.
entendeu? Agora esse negócio não dá pra gente, é muito complexo. Nós não temos tempo, como é que a gente vai reunir, aí mesmo que seja virtualmente, para fazer uma coisa como essa? É muito complexo, tá certo, queridos irmãos? Então, nós precisamos entender e ter o bom senso, e na vida é a mesma coisa. Você como chefe, você não pode dar um trabalho excessivo para o seu funcionário. Por quê? Porque ele não vai dar conta e vai prejudicar o andamento da empresa. E às vezes uma documentação que era de vital importância, que você precisa com urgência, vai atrasar, ele vai deixar de fazer certas coisas que vai prejudicar o funcionamento da sua empresa. Então você deve pensar antes, não depois você criticar o seu funcionário, ah, ele não fez, é demitido porque foi incompetente. Não é assim que funciona, gente. Tá certo? Então, que nós possamos aprender a lidar com essas situações na vida, agir com bom senso, né? O bom senso também no tratar, você tratar a família também. Porque, veja bem, como é que você vai, provoca uma situação, arranja uma confusão e depois ainda você fica de cara amarrado com uma pessoa? Isso é o cúmulo da burrice, da loucura, tá fazendo papel de besta, sabe que papel que é, gente? Tem que ter o bom senso. Você errou, abaixa a cabeça, pede desculpa e segue a vida. Não adianta você ficar querendo se fazer de certo quando você sabe que não está certo. Entendeu? Muitos pais ficam se metendo na vida dos filhos como se eles fossem da criança. Às vezes o filho mora com o pai, mas já tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, e o pai se metendo na vida do filho. Isso é certo? Não é, gente. Não é, é um adulto. Não é porque ele namora com o pai que ele é criança, que tenta andar com criança, não, já é um adulto. Ele não precisa mais de que ninguém fica fazendo, policiando, não. Isso dá raiva, entendeu? Depois um filho pega e responde, ela vai falar, ah, não pode responder o pai para a mãe. Ah, é muito grosso. Ah, ela tá provocando. Será que não se toca? Captou, queridos irmãos? Então, se a pessoa não se tocar, que tem que ter o bom senso, entender que o filho cresceu, que o filho evoluiu, que o filho agora é um adulto, já barbado, já só não casou ainda, mas que ele não precisa mais, e você fica vigiando, vigilando a vida dele, não vai dar, entendeu? Ninguém aguenta isso. Será que você, pai que faz isso, você aguentaria isso? Como é que você se sentiria se o teu pai ou tua mãe ou estivesse cuidando da tua vida, você sendo uma pessoa adulta já feita? Você não ia gostar, tenho certeza, porque ninguém ia gostar disso. Então por que é que você faz isso com o filho? Fica aqui essa invitação para quem faz isso. Dê a liberdade aos seus filhos. Eles precisam ter liberdade. Deus não obriga ninguém a nada. Deus, ele simplesmente dá liberdade para a gente faça nossas escolhas. Nós somos livres para fazer o que a gente bem entende. Só que, claro, Deus nos dá as consequências. Se eu fizer tal coisa, eu vou ter consequências na minha vida. Por exemplo, se eu começar a usar droga, eu vou me viciar e vou ter minha vida por conta do vício. Se eu ficar ingerindo bebida alcoólica, eu vou ter consequências no meu corpo no decorrer do tempo por conta disso, né? Então, Deus nos dá a direcionamento, mas eles não obrigam ninguém a fazer nada. Então, você também, pai, não pode tratar o filho como se ele fosse um objeto, como se ele fosse pertencente a você, como se você e ele fosse uma coisa só. Não, cuida da sua vida, deixa o teu filho em paz, entendeu? É preciso que ele ande com as pernas, senão ele não vai aprender nunca. Quanto mais você quiser aprisionar, proteger, mais você vai estragar. Mas parece que tem muitos pais que não entendem isso. Deixa a criança andar, deixa ela cair, se machucar. É só assim que ela vai aprender. Então, como é que a criança vai aprender que não pode enfiar o dedo numa tomada? A hora que ela enfiar o dedo na tomada e tomar um choque. Aí ela vai pensar duas vezes. Como é que a criança vai aprender que não pode puxar o rabo de um cachorro? A hora que ela puxar e o cachorro avançar nela. Aí ela vai pensar duas vezes e fazer isso de novo. Entendeu? Quando é que a criança vai aprender que não pode mexer em panela quente? A hora que ela encostar na panela quente e se queimar. Aí ela nunca mais vai encostar. É só assim que o ser humano aprende, gente. Não tem outro jeito. É impossível ele aprender se ele não sofrer as consequências.
Não adianta querer proteger. É o cara bater no carro que ele vai aprender a ser mais cuidadoso, que nem eu, por exemplo. Depois que eu bati o carro, na verdade, eu mesmo bati o carro, culpa minha, por imprudência, uma vez, né, que na verdade não foi nenhuma imprudência da minha parte, foi um por conta de um ponto cego que eu tenho na rua. Mas foi a única vez. A outra vez que eu peguei o carro no barranco, foi porque minha mãe estava do meu lado, ela me distraiu, eu mostrei na casa do vizinho, eu estava olhando, e de repente percebi que ela estava encostando no barranco, eu virei muito rápido o volante, perdi o controle, bati no lado, bati no outro, acabou estragando um pouco o carro, mas nada que foi muito grave, né. E da outra vez, foram 3, né. Tem uma vez que eu estava dando ré e eu também ponto cego atrás, eu não cheguei, bati no barranquinho e quebrou o para-choque do carro. A outra foi à noite aqui na rua, que eu peguei e fui desviar do ônibus, estava à noite, não dava para ver nada no chão, e tinha um bloco de concreto no chão e o carro pegou ali, ficou travado, eu forcei o carro a sair e deu uma ralada no para-choque embaixo. Mas isso são acontecimentos, não foi imprudência da minha parte, 100%. Mas cada vez que acontece isso, eu evoluí, entendeu? Eu já fui muito imprudente em ultrapassagem, depois que o cara parou lá, veio reclamar comigo por uma ultrapassagem que eu fiz provavelmente, que ele achou errada, embora era permitido ultrapassar lá, e eu não e deu numa boa, não 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 teve nenhum problema sério assim, mas o cara veio assim atrás de mim, me agrediu fisicamente e meteu o pé na porta do meu carro, quebrou a porta, falou um monte de besteira. Aquilo já me fez ser mais prudente, né. Bati uma lá em Mogi também, que eu fui olhar a escola que eu ia fazer uma prova de concurso, e aí quando eu estava indo, eu fui arrumar o celular, porque eu não sabia ir embora dali, e o trânsito parou no farol, quando eu olhei eu vi que ia bater no carro, tentei desviar do brecar, desviar no carro do cara, não consegui, e aí deu um prejuízo grande pra mim ali no meu carro, no carro do cara não foi tanto, mas no meu sim, entendeu? Então, que o meu deu problema na roda, um monte de coisa que eu tive que ir de guincho para o mecânico. Mas foi prudência minha? Não, foi porque mas agora hoje em dia, eu deixo longe. Teve uma vez que eu que eu quase sofri um acidente grave, porque eu estava indo para casa, carregava a mochila no banco do meu lado, na escola, e a mochila caiu. Eu fui abaixar para pegar, quando eu vi, eu estava andando na contramão, eu vi um carro de lá, eu desviei, foi uma moto, né, um carro, uma moto estava vindo de lá, quase que eu peguei a moto de frente. E eu desviei, fui para o acostamento, depois eu voltei para minha faixa e fui embora. E dei graças a Deus pelo livramento. Por quê? Porque a mochila estava no lugar errado. Dali em diante, nunca mais eu carreguei a mochila ali. Agora a mochila vai no banco de trás. O celular vai no banco, mas eu viro ele até ao contrário para não ter que olhar para o celular, entendeu? E assim a gente aprende, a gente vai pegando experiência. Então ninguém vai aprender a pessoa falando, 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 ninguém aprende assim. Não existe esse aprendizado. Tá, eu como professor posso garantir para vocês, a pessoa só aprende praticando, e é errando que ela vai aprender. Tá certo? Não existe aprendizado de outra maneira. Eu posso falar 1 bilhão de vezes para aluno, para filho, ele só vai aprender quando ele começar a agir e ele errar e ele aprender com os erros dele. Então não adianta eu proteger, né, não adianta que nem aquela imagem que eu já vi, a mãe pegar e enfiar o filho dentro de uma bola de plástica. Porque ali ele não vai pegar doenças, ali ele não vai pegar gripe, ali ele não vai pegar pneumonia, ali ele não vai pegar, covid, ali ele está protegido. Se ele cair não vai se machucar. Não adianta, não adianta, por quê? Nós precisamos pegar as bactérias e doenças para ganhar imunidade, né. Então você, por exemplo, a minha prima, ela tá grávida, ela foi fazer exames, né, acompanhamento da gravidez, aí fizeram os exames dela também, negócio de para ver a imunidade dela, ela trabalha em escola também, ela é pedagoga, trabalha em creche. Aí quando sai o resultado, a médica falou pra ela: "Fica tranquila, você não vai pegar praticamente doença nenhuma, porque você já tá com imunidade a praticamente todas". Por quê? Porque ela já pegou ali as bactérias trabalhando com as crianças, né. Quem trabalha com creche sabe que a pessoa que trabalha com creche tá sujeita a virose, um monte de coisa, porque pega, você entendeu? Pega mesmo. As crianças vão doente e é contagioso.
entendeu? Ah, as professoras têm que trocar fralda, muitas das coisas, então isso acaba contagiando. Você entende? Então ela está cheia de imunidade. Então a criança precisa dessa imunidade. Se você não adquirir, se a criança não adquirir, é pior se ela ficar doente. Ela sofre muito mais, com até risco de vida. Então não adianta proteger demais. Deixa a criança ir para o mundo. Deixa teu filho voar, né? Como diz a música do Zezé lá, a música "Um Dia Que Eu Saio de Casa", ele fala: "Mas ela sabe que depois que cresce, o filho cria asas e quer voar, porque ele tem que voar". O filhote no ninho é assim, né, nasce o filhote, a mãe vai cuidando deles, enquanto eles vão crescendo, criando asa, ela vai levando comida para eles lá no ninho, água, tudo. Quando eles criam asa, eles saem voando e vão cada um viver sua vida. Tá entendendo? Não só os pássaros, mas todos os animais é assim. A hora o elefantinho, o leão, o leãozinho, bezerro, pô, o cavalinho, tudo, quando vão crescendo, vai cada um seguindo seu rumo. Cachorro, tudo. Então por que que agora a gente tem que ficar amarrado aos pais a vida inteira? Não pode, gente. Se a gente não andar com as próprias pernas, nós só vamos sofrer. Nós não vamos ter o pai e a mãe para resto da vida. Aí essa mãe fica protegendo demais, quando ela não estiver mais aqui, esse filho vai ficar perdido, porque não sabe para onde ir, o que fazer. Se tudo é a mãe do lado. Não, deixa se ferrar, deixa na com as pernas, tem que aprender a andar, entendeu? Você vê que no início, eu só saí de casa com a minha mãe, quando eu já tinha 18 anos, 19 anos. Eu fui em 3 serviços de emprego, ela foi junto. Mas hoje em dia, né, eu ando pra todo lugar. Eu sei andar de ônibus, de trem, eu sei melhor do que ela, inclusive, entendeu? Eu consigo chegar em qualquer lugar que você quiser. Eu pego no Google Maps, vejo onde é, vejo o prédio que é quando eu vou, vejo tudo já, e já vou certinho no lugar certeiro, entendeu? Então a gente tem que aprender a andar com as próprias pernas, tem que aprender a fazer as coisas. Então o bom senso também entra aí, porque o bom senso, por parte dos pais, tem que deixar o filho andar com as próprias pernas, entendeu? E é assim que vai aprender. Me fala, qual foi a pessoa que aprendeu a dirigir, que quando estava aprendendo a dirigir nunca bateu o carro? Se, se existe uma, pode deixar nos comentários aqui do vídeo, tá? Você vai ser uma realidade, porque 99% das pessoas, se não for 100%, alguma vez bateu, sofreu um acidente, ou quase bateu, cometeu, ou pelo menos cometeu erros gravíssimos que não bateu por pouco, porque é assim que aprende, é errando, não tem como aprender, entendeu? Não tem como aprender de outro jeito, é errando que aprende, acabou, não tem como. Captou, queridos irmãos? Não tem como. Então, ou a gente aprende, ou a gente aprende, não tem outro jeito. E é só errando. Então não tem como aprender de outro jeito. Então a criança vai lá, enfia o dedo na tomada uma vez, ela vai pensar 2 vezes. A criança foi lá, caiu na escada uma vez, ela vai pensar 2 vezes na escada. A criança foi lá e se queimou, vai pensar 2 vezes quando você falar tá quente, não encosta, ela vai pensar 2 vezes em encostar. É só assim que vai aprender. É igual o ser humano. Deus está falando, não coma carne de porco. Não guarde o sábado. Sabe quando é que ele vai aprender? A hora que ele tiver um câncer. A hora que ele tiver com a saúde debilitada, ele vai lembrar de tudo. Aí ele vai pegar, vai estudar, e ele vai lembrar. Isso aí ele vai perceber que ele errou. Aí ele vai aprender. Então, infelizmente, 99,9% dos seres humanos só aprendem no sofrimento. O que é triste, né? Tem pessoas que precisam adquirir doenças para aprender. Graças a Deus não foi o meu caso, eu já aprendi a servir a Deus antes de precisar ficar doente, mas eu ainda preciso aprender a me evoluir melhor nessa questão de alimentação e tudo mais, né. Mas eu quero aprender sem precisar de sofrimento, entendeu? Nada de sofrimento, você entende? Então é assim, queridos irmãos, nós não precisamos esperar a dor, mas só que infelizmente muita gente só aprende com a dor, né. Então tem que deixar o ser humano andar com as próprias pernas. Só assim que ele vai se tornar um ser humano completo de verdade. Tá certo? E isso faz parte do bom senso. Então agir com bom senso significa que você vai fazer o que é certo. É você entender que o teu filho vai precisar da tua ajuda até a página 2. Chegou na página 2, ele agora é por conta dele.
Entendeu? Para de se meter na vida dele. E não adianta depois você virar a cara se ele for grosso. Ninguém aguenta pessoa se metendo na vida da pessoa sem aumentar o tom de voz em algum momento, né? Então, não adianta. Eu só levanto meu tom de voz com meu pai, com minha mãe, com qualquer pessoa, quando eu sou provocado antes, senão eu trato as pessoas muito bem. Quando as pessoas estão me cutucando de alguma maneira. Entendeu? Então, tem gente olha só, eu se tivesse um filho como eu quero que Deus me dê um filho como eu, quando eu não tiver filhos. Porque eu, para mim, sou exemplo. Eu quero uma esposa como eu, filho como eu, porque eu me vejo como um bom exemplo. Entendeu? Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não sou violento, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa que eu quero viver para Deus, eu sou uma pessoa que põe Deus no primeiro lugar na minha vida, eu sou uma pessoa que eu quero viver aqui no paraíso, eu sou uma pessoa que trata as pessoas bem até a página 2, né? Eu trato bem quem me trata bem, você entendeu? E trato bem também quem me trata mal. Eu posso às vezes aumentar um pouquinho o tom de voz, mas você nunca vai ver eu dando murro, batendo na cara de ninguém, xingando ninguém. Não, eu posso xingar pra mim mesmo, mas nunca pra pessoa, entendeu? Então é assim, a vida é assim, queridos irmãos. Então, eu me vejo como um bom exemplo. Agora, tem pessoas que olham pra mim e falam, não, pessoa que fala, se você olhar pra você agir dessa maneira, minha mãe mesmo fala pra mim isso aí. Dessa maneira, eu jamais daria uma filha minha pra casar com você. A pessoa não sabe o que tá falando. Não sabe que eu sou que qualquer mãe, qualquer pai, eu acho que gostaria de ter um genro como eu. Se tivesse uma filha, queria ter um genro como eu. Porque pode ter certeza que eu trataria muito bem a filha. Agora não adianta nada arranjar um cara. Que não sei o quê, mas ele agride, ele bate, ele trai, bebe, fuma. Não adianta. Gente, enquanto tanto mais importante do que certas ações, eu não sou grosso, eu não sou bravo com ninguém, eu não trato mal ninguém, pelo contrário, eu só me defendo. Eu só me defendo. Estou sempre no meu canto quieto, eu só me defendo. Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Eu espero que vocês possam ter compreendido o que é agir com o bom senso. Tá bom? Então foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado pela sua meditação, obrigado por estar comigo, com os meus ouvintes. Que todos nós juntos possamos aprender, Senhor, pôr em prática nossa vida e sempre agir com bom senso com as pessoas. Sempre fazer o melhor para as pessoas. Tentar melhorar sempre a vida das pessoas, Senhor. Que possamos estar sempre juntos, meu Pai. Que Deus abençoe a todos nós, Senhor. Peço que as pessoas que estejam trabalhando no dia de hoje, que estejam me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e as que não estão me ouvindo, que estão inscritas no meu canal, possam voltar para casa do trabalho em segurança, Senhor. Que assim seja, nos dê um feliz e abençoado fim de dia e uma excelente semana, meu Deus. Peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Ajam sempre com bom senso, praticando a vida do outro. Sendo a vida mais prática do outro, para o outro poder deixar a tua vida mais prática também. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que assim seja. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.